Então, eu tava andando aí, vasculhando a internet e me deparei com esse vídeo aqui do Felipe Deschamps. O cara é um gênio, sério, o cara é um gênio. E é um vídeo até que é antigo, de 2019, dizendo que um brasileiro conseguiu criar uma inteligência artificial para aprender a dirigir. E eu fiquei fascinado, velho. Nossa, é muito bom esse vídeo. Aí eu fui lá no canal do Universo Programado, né, que é o dono dessa ideia. E cara, que maravilha! Como diz o Felipe Deschamps, que delicinha! E eu fiquei fascinado com isso e decidi criar algo em cima disso aqui que ele fez, bem parecido na verdade, só que usando inteligência artificial com C Sharp.net. Só que eu pensei, será que eu consigo desenvolver isso e mostrar pra galera, tipo, o código todo? Aqui também ele mostra, tá? Tem um link aqui, mas eu queria mostrar passo a passo e em C Sharp o código todo. Então fica aí no vídeo que eu vou te mostrar tudo que eu consegui fazer usando o C Sharp com inteligência artificial para fazer os meus carrinhos dirigir. Lógico que não ficou tão bom quanto esse, mas ficou muito bom também. Se inscreva e deixe seu like. Valeu! Beleza, a ideia principal é trabalhar com rede neural, tá? Nesse modelo aqui, tá? Não exatamente com essas quantidades de neurônios, mas esse modelo. Aqui, só para tentar exemplificar rapidinho, o quadradinho rosa são as entradas, os verdes aqui, as bolas verdes são os neurônios, as bolas azuis são os BIAs, né? O quadrado vermelho é a função de ativação e os pretos aqui, as linhas pretas, são as ligações entre elas, né, e o peso. Então assim, cada entrada aqui está ligada em todos os neurônios, cada entrada tem um peso e os neurônios, o que é que eles fazem? Eles, deixa eu só exemplificar aqui para vocês verem melhor. Os neurônios vão receber o peso multiplicado pela entrada de cada uma dessas entradas. Então, ele vai somar esse peso vezes a entrada, vai somar dentro do neurônio, esse peso vezes a entrada dentro desse neurônio, e esse peso vezes essa entrada dentro desse neurônio. Vai fazer isso com essa entrada e com essa entrada. E vai gerar um valorzão aqui. Esse valorzão vai ser somado com BIAS e vai ser passado aqui para a função de ativação. A nossa função de ativação ela é responsável por trazer o valor para frente, de forma que aqui dentro tem uma função que vai determinar, por exemplo, se o número que tiver somado aqui for menor do que 0, for um número negativo, o número que vai ser passado para frente vai ser 0. Se for um número positivo, vai ser o número 1, por exemplo. Isso é uma função de ativação. Pode ter várias funções de ativações e no decorrer do nosso código a gente vai dar uma olhada em uma delas. Então, por exemplo, vamos supor que aqui passou o número 1, aqui passou o número 1 e aqui passou o número 0. Cada um desses números vão ser multiplicados pelos seus pesos e somados no próximo neurônio, adicionado às BIAs e de novo para a função de ativação. A função de ativação vai verificar se os números devem ou não passar ou como devem passar para frente e vai para o próximo neurônio e assim por diante. E a saída é o número que provavelmente eu vou querer, e se tiver errado, tem um algoritmo chamado backpropagation que vai trazer novos pesos para todas essas ligações e por BIAs. Porém, nesse nosso exemplo, a gente não vai usar backpropagation. A gente vai entender isso melhor também no código, tá bom? Bom, muito por cima, essa aqui é a ideia de como a gente vai programar a nossa rede neural com inteligência artificial. Cada uma dessas aqui é uma camada, tá? É uma camada, é uma camada, é uma camada. Essa aqui é a camada de entrada, essa aqui é a camada oculta e essa aqui é a camada de saída, ok? Esse é o nosso projeto no Visual Studio 2019, tá? Estou usando 3 projetos. O primeiro projeto é em WPF, tá? Por que WPF? Porque eu acho melhor para fazer esse projeto que eu quero, tá? Tem 3 projetos, da PF, um projeto de console e um projeto de DLL, tá? Aí, o que são esses 3 projetos? O iCarrinho é o jogo em si,
Projeto Pista é um projeto que vai criar pista pra gente, tá? Vai criar para o iCarrinho poder utilizar. 3 projetos, um em WPF, um em console e um em DLL, perfeito? Pode ser o .NET Frameworks 4.0 ou 4 só, ou 4.6, tanto faz. Porque a gente não vai estar pegando nenhuma DLL específica aqui, de alguma versão, vai ser sempre as DLL ligado mesmo, bem tranquilo. Beleza, vamos começar a explicar pelo projeto Pista. O projeto Pista, ele tem essas referências aqui, tá? Se vocês quiserem copiar. E temos essas duas classes a mais aqui, a classe mapa e a classe rastro. A classe mapa, ela tem uma lista de rastros, só isso, tá? Dentro da classe mapa. Essa aqui é a classe mapa. E a classe rastros, ela tem três inteiros, né? Um contendo a posição X, o outro contendo a posição Y e o outro contendo a distância. Só isso que tem dentro da classe rastro. No programa principal, a gente vai ter aqui tudo estático, tá? Porque é um projeto console. Uma lista de rastros. Vai jogar dentro dessa variável aqui, perfeito? Vamos ter também uma bitmap, né? Aqui a gente precisa dessa biblioteca aqui, tá? E criem vocês aí no computador de vocês uma pasta chamada AI dentro da unidade C. Dentro dessa pasta coloca o mapa, tá? O mapa vai ser do formato BMP. Criamos essas 3 variáveis aqui para serem usadas depois no código e dentro do bloco main iniciamos aqui o sistema. Primeira coisa, ele vai jogar dentro dessa variável a largura da imagem, que eu chamei de mapa imagem, e a altura do mapa imagem. Criamos um rastro, que vai ser nosso primeiro rastro. Esse primeiro rastro vai iniciar a partir do ponto 1018 no eixo X e no eixo Y 419. E essa distância é a distância zero. Vou explicar o porquê. Esse aqui é o nosso mapa que eu desenhei aqui. Eu desenhei usando o Fireworks, desculpa, da Adobe. É um programinha bem legal, eu gosto dele. Prefiro usar ele, mas você pode usar o Paint se quiser. Não tem problema nenhum. Ele é bem... Para o que a gente precisa fazer aqui, é totalmente possível, tá? Então assim, olhando aqui no nosso mapa, eu vou dizer que os meus carrinhos vão iniciar desse ponto aqui. Eles vão ter que andar todo esse labirinto aqui de pista e terminar aqui, tá? Para ele iniciar daqui, o meu rastro ele vai ter que iniciar daqui. Qual é esse ponto aqui? Deixa eu mostrar para vocês. É bem nesse ponto aqui mais ou menos, tá? Aqui tem a posição X e Y dele, tá vendo? Então, lá no código, vamos voltar lá no código. Eu estou dizendo aonde vai iniciar o meu rastro, que também vai ser a mesma posição que vai iniciar os meus carrinhos, tá? Então, meu rastro vai começar aqui. O que seria um rastro, pessoal? O rastro como eu vou dizer, ele vai rastrear a pista inteira para criar depois um arquivo XML que vai ser lido pelo nosso sistema. E esse arquivo contém as informações da pista, por onde o carro pode passar ou não, simples assim. Tá? Então ele vai iniciar o rastro nessa posição aqui. Essa posição, a distância é zero. Quando ele chegar no último pixel preto daquele mapa, ele vai atribuir a distância até lá, entendeu? Mas nesse primeiro ponto aqui é zero. Nesse primeiro rastro eu vou rastrear, que o nome já diz, né? Ele vai fazer o primeiro rastreamento, depois ele rastreia tudo, tá? No primeiro rastreamento aqui, vamos aqui direto nessa função, quer dizer, desculpa, nesse método, o que ele fala? Ele verifica se a posição do X e Y, certo, do rastro, não ultrapassa a imagem, tá? E se ele não é negativo, tá? Se ele ultrapassar a imagem ou for negativo, ele não vai executar esse método. E adiciona um novo rastro dentro da nossa lista de rastros. Ou seja, ele vai pegar um ponto e depois olhar o ponto do lado, o ponto de cima, o ponto na diagonal, o ponto na outra diagonal,
o ponto de baixo, da esquerda, da direita, de todos os lados e vai adicionar. Quando ele adiciona e verifica esse ponto aqui, ele faz a mesma verificação se o ponto está dentro da imagem. Ele verifica se esse pixel que eu estou pegando aqui, tá vendo? Esse pixel X e Y, ele é preto, RGB, tá vendo? Ele joga essa variável do pixel dentro da variável C aqui, verifica se o R é menor que 10, se o G é menor que 10 e o B é menor que 10. 000 é preto puro, tá? Menor que 10 é um preto um pouquinho só mais claro. Então ele verifica se tem alguma coisa muito próxima de preto e muda esse pixel para vermelho, adicionando esse novo rastro dentro da minha lista de rastros, beleza? Então, ou seja, por que eu mudo a cor? Para não ter o perigo de ele passar por esse mesmo pixel e botar o rastro de novo. Aí isso viraria um loop infinito. Então, uma vez que ele já leu aquele pixel, ele pinta ele de vermelho para o algoritmo não voltar nele e continua. E faz isso com todos os pixels vizinhos ao primeiro pixel que eu olhei, perfeito? Feito isso, aí sim, eu fiz o meu primeiro rastro e agora eu vou rastrear tudo. O que seria rastrear tudo? Ele vai pegar todos os pixels que está dentro do meu rastro e verificar os vizinhos deles. Então, todos os pixels que já estão aqui, eles vão ver agora os próximos, que são os vizinhos. Vai olhar os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, até chegar no momento que não tem mais pixel preto na vizinhança. Aí, esse while aqui acaba, certo? E eu gravo esse arquivo, gravo essa informação. Eu pego esses rastros, se transforma em mapa, perfeito? Eu serializo ele e jogo ele dentro da pasta AI também, com o nome mapa.xml. E fecho o arquivo e fecho o programa. Simples, só isso que ele faz. Então assim, por que eu preciso disso? Porque olhando o arquivo, depois eu vou carregar esse arquivo na memória do meu programa, do jogo, certo? E a partir disso eu consigo fazer consultas na posição do mapa para saber se é uma área que eu posso andar ou não. E aí o jogo tem um desempenho muito melhor do que se eu fosse ficar olhando pixel a pixel da imagem, entende? Se olhar pixel a pixel da imagem, não tem um desempenho bom e acaba travando, ficando uma coisa bem lenta. Fazendo assim é bem mais rápido, perfeito? Então é isso que o projeto Pista faz, perfeito? Eu já deixei, eu já criei, já dei play aqui, tá? Ele já converteu essa imagem aqui em BMP em mapa para mim. Então já criei, mas aí vocês aí simplesmente aperta o play. Lembra de colocar o projeto aqui como projeto de inicialização, tá? E aperta o play. Aí pronto, ele vai ler toda a imagem e salvar isso em XML. Lembrando que é importante que vocês tenham a imagem num tamanho aqui, porque eu estou usando no meu monitor aqui, tá? Que é um monitor HD 1920 por 1080. O tamanho da imagem tem que ser de, vou até escrever aqui para vocês, 1617 por 1018. É importante seguir esse número por enquanto. Depois vocês podem mudar, colocar a resolução que vocês quiserem. Mas por enquanto, nesse primeiro teste aqui, só para fazer funcionar de primeira, usem essa resolução aqui de imagem. 1617 por 1018. E tenta não chegar no máximo da borda possível, só para não dar nenhum bug. Beleza? Então, aqui na rede neural, agora a gente tem todas essas classes aqui, que seria a classe aleatória, a classe camadas, a classe camadas info, a classe cérebro, a classe consciência, a classe função de ativação, a classe função de mutação, a classe helper e a classe neurônio. Criem todas essas classes aí que eu vou explicar uma a uma. A primeira delas é a classe aleatória. O nome já diz, né? Ela vai criar para mim números aleatórios quando eu chamar esses argumentos aqui. O primeiro argumento aqui é o obter. Ele vai travar aqui no look esse objeto, perfeito? E vai me trazer um número aleatório double, mas que vai ser convertido para float, de entre 0 e 1, sendo qualquer coisa no meio disso. E o obter entre vai me dar um número inteiro
entre o mínimo e o máximo que eu enviar como argumento. E ele vai me dar esse número depois no retorno. Perfeito? A classe aleatória só faz isso, tá vendo? Mas ela é chamada várias vezes, aqui 20 referências. Então, é bem simples e bem intuitivo o que essa classe faz. A próxima é a classe camadas, mas eu vou explicar primeiro o cérebro. O cérebro, ele tem três funções específicas, né? 3 métodos específicos. São eles calcular, recalcular e simular. O que cada um faz? O primeiro calcula sem ter uma consciência. Como assim? Ele não espera receber consciência nenhuma, e na hora que ele faz todos os cálculos, ele retorna uma consciência nova para você. Eu vou explicar isso depois. O recálculo, ele espera uma consciência. O cálculo não. O recálculo que ele faz, ele tem uma consciência, ele recebe uma consciência, faz uma mutação nessa consciência e retorna uma consciência nova, mas com base na consciência que ele recebeu. Não foi uma consciência extremamente aleatória que apareceu do nada, não. Foi uma consciência gerada a partir de outra consciência. Perfeito? E a simulação, o nome já diz, ele faz quase a mesma coisa que o recálculo. Ele espera receber uma consciência, porém ele não faz nenhum tipo de mutação nessa consciência. A consciência sai da mesma forma que ela entrou. Então, assim, ele só serve para simular como é que vai ser a saída com as entradas diferentes, mas sem mover, sem alterar nenhum peso na nossa rede neural. Todo o bias e toda a nossa rede neural permanece a mesma, perfeito? No calcular e no recalcular, não. A nossa rede neural muda, perfeito? Beleza. Tendo isso em mente, vamos olhar aqui o código. No primeiro deles, eu crio uma lista de camadas de retorno. Também vou explicar que, vamos lá, nossa primeira entrada aqui de argumento é a lista de entradas. Ou seja, vai ser os números floats numa lista, num array, né, de entradas. Pode ser ela quantas vocês quiserem. Aqui, provavelmente vai ser a quantidade de sensores que o carro tem. E aqui é camadas info. Camadas info, eu quis dizer que seria a construção da nossa rede neural. Vai ser como a nossa rede neural foi construída. Perfeito? Então tá. Na nossa camada, que é uma lista de retorno de camadas, eu vou criar um laço, certo? Com a quantidade de camadas que vai ter a nossa rede neural. Para nessa do carrinho, tem 3 camadas, que vai ser uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. Mas vocês também podem configurar aqui o sistema para ter quantas camadas forem preciso. Aí, no calcular, ela vai adicionar uma nova camada, perfeito? Que vai calcular as entradas desse carinha, perfeito? Que seriam entradas dos sensores, passando como argumento qual vai ser a informação de criação daquela camada específica, perfeito? Sem passar nenhum peso. Ou seja, eu não vou informar nessa primeira vez nenhum peso. Ela vai ter que ser obrigada a se virar sozinho e criar pesos aleatoriamente para essa nova camada. Então eu vou adicionar essa camada, porém essa camada aqui me retorna as saídas desses neurônios, perfeito? Então eu tenho 3 neurônios, todas essas 3 saídas cada um deles vão retornar aqui para essa camada de retorno, perfeito? Eu vou adicionar isso dentro das minhas camadas. Depois que eu fiz isso, o meu loop avança mais um. Na segunda camada, agora ele não vai mais entrar nessa condição, ela vai entrar nessa segunda condição, onde diz que a entrada de dados da minha camada é a saída de dados da camada anterior. Simples. Faz a mesma coisa que aqui, porém as entradas agora não é mais a entrada do meu sensor, é a saída dos meus neurônios da primeira camada. Perfeito?
e faço o cálculo novamente e de novo, sem informar pesos. O sistema vai ter que ser obrigado a gerar pesos aleatórios aqui, conforme especificado aqui dentro da camada info, para que se gere pesos e seja feito todos os cálculos aqui. E de novo, na terceira camada, no terceiro item aqui, né, quando o A virar 2, a entrada dos meus neurônios vai ser a saída dos meus neurônios passados. Então, perfeito. Feito isso, eu crio uma consciência chamada de S. S vai receber todas as camadas que ele construiu, com todos os retornos e todos os pesos que foram atribuídos a todos os neurônios. Vai ter aqui a saída, na verdade, é a última camada. Tá vendo que a camada vai aqui também? Porque é só para melhorar para mim lá quando eu vou ter que consumir isso aqui, eu coloquei ele aqui também como saídas, porque eu já vou direto aqui, não preciso colocar nada aqui para chegar na última camada. Cria uma saída, que seria a última camada possível, beleza? Cria um ID, que não serve para nada. Na verdade, assim, eu ia usar esse ID para um outro projeto, só que eu acabei não utilizando, mas eu deixei ele aqui porque eu vou usar. E eu retorno essa consciência. Então, calcula todas as entradas com todos os pesos, com todas as bias, e me retorna uma consciência já com todas as saídas, com todos os pesos. Perfeito? O recálculo é exatamente igual ao cálculo, porém, agora eu informo os pesos, certo? Lembra que antes eu não informava o peso era nulo e ele era obrigado a gerar pesos aleatoriamente? Agora não, agora ele recebe pesos, ele já recebe pesos já cadastrados, ele não tem que gerar pesos novos. A única coisa que ele tem que fazer aqui, quando é recálculo, é que ele vai aplicar nesses pesos aqui uma função de mutação. Ele vai pegar os pesos, vai adicionar, vai subtrair, vai multiplicar, vai dividir e vai mexer nesses pesos de forma quase aleatória para que se gere um resultado diferente com essa nova consciência. Então ele vai fazer a mesmíssima coisa, só que agora informando pesos, e vai gerar uma consciência. Depois que gerou essa consciência, retorna uma nova consciência com base na consciência que ele recebeu. Perfeito? E o simulação, que é o simular, faz a mesmíssima coisa do recalcular, só que agora ele chama a função simular da camada. Então, em vez de chamar calcular, ele chama a função simular. E o nome já diz, né? Ele vai só simular aquela camada sem alterar o peso da consciência. Ou seja, não vai alterar a consciência de forma nenhuma. A mesma consciência que entrou é a mesma consciência que vai sair. Fim. Na consciência, aqui embaixo, é só uma classe que guarda dados, informações, né? Que são as camadas, né, de retorno dos neurônios, das camadas de neurônio, o ID delas, a última camada possível, que seria a camada de saída, e a pontuação que essa camada recebe, perfeito? Ou seja, a pontuação não é dada pelo cérebro, pela classe cérebro. A pontuação é dada por quem vai consumir essa consciência, no caso do nosso jogo. O nosso jogo vai ser responsável por pontuar ou não a nossa consciência, tá? Perfeito. Vamos na função de ativação. A função de ativação, assim como na foto que eu mostrei para vocês sobre a rede neural, ela tem por função deixar passar o valor de uma forma diferente do que ele entrou, ou não. Vamos num exemplo aqui. Eu tenho um enumerador aqui que tem algumas funções de ativação. Uma delas é essa hello negativo. O que essa hello negativo faz? Ela espera receber um float, uma lista de float, certo? De números float, que eu vou chamar de x, tá? Ele vai ter um for aqui que vai percorrer todas essas listas, verificando se for menor que 0, ele vai retornar -1. E se for maior do que 0, ele vai retornar o que já tiver na lista, não vai mexer. Então, sim, qualquer número negativo vai se tornar -1 e não o -500, por exemplo. E isso
assim por diante. É isso que a nossa função de ativação faz. Ele vai ativando ou não os nossos números para frente, tá? Então, eu tenho vários tipos de função de ativação aqui. E você pode criar a sua função de ativação. Tem vários na internet também, é só pesquisar aí. Mas vocês podem procurar vários desses. Eu vou só abrir aqui todos eles aqui, se vocês quiserem copiar pelo vídeo em si. Eu vou abrir todos aqui e vocês copiam aí de forma devagarzinho. Pode até apagar isso aqui, eu acho que não precisa. Perfeito? Então vou passar aqui devagarzinho e vocês vão pausando aí o vídeo para copiar. Perfeito? Vamos para a função de mutação. A função de mutação, assim como a função de ativação, faz praticamente o mesmo serviço, vamos dizer. Ele espera receber uma lista de pesos e aplica, ele muda esses pesos, só isso. Tem vários tipos de mutação aqui que eu mesmo criei, tá? Por exemplo, essa mutação adicionada, ele vai pegar uma lista de novos pesos, vai criar uma lista de novos pesos, ele vai pegar um valor aleatório, lembra da nossa classe aleatória? Vai atribuir dentro dessa variável, perfeito, vai criar um outro valor aleatório e vai verificar se esse valor chamado sinal é menor do que 5. Se o sinal for menor que 5, o valor novo se torna negativo. Se não, continua positivo e ele adiciona esse novo valor dentro dessa lista. Depois ele retorna essa lista, que são os novos pesos. E assim por diante, tá vendo? Vamos passar aqui devagarzinho e vocês vão pausando aí o vídeo para copiar se for o caso, se vocês quiserem copiar. Perfeito? Então assim, todas as funções de mutação também estão aqui e fazem o que o nome já diz. Faz uma mutação nos pesos. O helper é só um carinha que faz a nossa consciência ser gravada em disco, tá? Ela vai ser gravada nesse arquivo aqui chamado consciência.xml, também dentro da nossa pasta AI, tá? Que a gente criou. Então ela grava em disco e carrega do disco também essa consciência. Então eu não preciso, sempre que iniciar o nosso joguinho, eu não preciso que todo o sistema comece do zero. Ele pode carregar uma inteligência já treinada, não precisa iniciar do zero, entendeu? Aqui essa parte é para carregar na memória. Em vez de eu carregar no arquivo, eu carrego na memória. Eu coloquei esse boolean aqui, não é com certeza o melhor jeito de programar, fato. Porém, eu coloquei esse boolean aqui só para a função de... A função não, desculpa. O método ser sobrecarregado e não precisa ficar trocando o nome. É só chamar o mesmo método gravar, tá vendo? Que daí, botando boolean, ele sabe que é para gravar na memória. E carregar na memória também. Feito. E o neurônio, que é a última partezinha da nossa rede neural, ele vai somar a multiplicação dos pesos com as entradas. Então ele vai esperar receber uma lista de entradas, uma camada de peso, então ele vai multiplicar todos os pesos com todas as entradas e depois adicionar o bias e volta para o neurônio essa soma.